Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do NiteróiCast. É um prazer para a gente receber hoje a Júlia Penalber, atleta de wrestling, uma das maiores do mundo, posso assim anunciar, com uma trajetória aí marcada por muitas conquistas. Entre elas, a gente conversava há pouco em off, o 5º lugar histórico, né, nas últimas Olimpíadas. Júlia, é um prazer te receber aqui e saber que Niterói conta, então, aqui ocupando o 5º lugar no ranking, uma das maiores do mundo, né? Sem falsa modéstia, seja muito bem-vinda. Oi, Verônica, muito obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação também, que honra. E fiquei muito feliz de poder vir, contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, do wrestling, enfim, dos novos planos para o futuro. Estou feliz de estar aqui com vocês na minha nova cidade, que eu também sou niteroense agora. Porque a Júlia é nascida no Rio, mas assim, nós já estamos providenciando aqui o título de cidadã niteroense, né? Fica aí já o primeiro recado do nosso podcast. Até porque com uma referência dessa, com um currículo desse, a gente não podia deixar de roubar para Niterói a Júlia, né? Ela foi medalhista nos Jogos Pan-Americanos, né? E esse grande resultado em Paris também colocou o esporte que você pratica numa prateleira diferente aqui no Brasil, né? As pessoas começaram a se familiarizar mais, procurar mais. Isso é muito legal também. Muito, muito. O wrestling é um esporte muito antigo, né? Desde a era antiga mesmo. E de uns tempos para cá, né? Começou a se popularizar um pouquinho mais aqui no Brasil, mas a gente está ainda crescendo, né? Passo a passo, em passinho de formiguinha, mas a gente está crescendo cada vez mais. E eu fiquei muito feliz de ter sido essa pessoa, né? Essa atleta brasileira a chegar numa disputa de medalha, porque eu sei que eu vou estar abrindo caminhos, né, para a nova geração que está vindo. Certeza. Então, para mim, foi um título, né, muito especial e eu acho que foi uma missão que eu tracei para mim, para esses Jogos, e, de certa forma, eu consegui cumprir, né, de trazer visibilidade para a gente, que eu acho que o wrestling brasileiro está merecendo isso há muitos anos. Merece, é verdade, Júlia. E a gente abre aqui, né, o nosso podcast falando um pouquinho sobre essa sua vinda, né, do Rio para Niterói. Você já tinha aí uma relação longínqua com o judô, né? Você sempre praticou. Como é que foi isso e essa vinda também para a cidade? Você contou pra gente que foi há mais ou menos 5 anos, né? Como se deu essa história, né? Essa parte desse capítulo da sua história? Esse capítulo se deu por amor. Eu comecei o judô, né, com 3 anos de idade e fui atleta de alto rendimento por muitos anos. Eu iniciei meu sonho olímpico, na verdade, no judô. Que legal. Né? E quando eu tinha uns 20 anos, eu acabei trocando para o wrestling e por conta de algumas mudanças de regras que ocorreram no judô. E comecei a treinar, comecei a viajar, comecei a ter oportunidades. E daí eu comecei a acreditar que era um caminho, era uma porta que estava se abrindo para mim, né? E aí eu comecei a deixar um pouquinho mais de lado o judô, né? Que também foi minha primeira paixão, assim. Legal. E comecei a treinar wrestling com esse sonho. Só que ainda quando eu era do judô, eu conheci meu noivo, né? Que sempre foi da região oceânica, aqui de Niterói. E começamos a namorar, né? E aí tivemos uma relação e tudo mais. Foi ficando mais sério, e depois de alguns anos a gente resolveu morar juntos e a gente achou que, por conta da qualidade de vida, né, a cidade é maravilhosa, né, volta e meia, ele trabalhava no Rio antes, depois ele passou a ficar mais em Niterói, agora ele está indo para o Rio mais também. E aí a gente ficava nesse vai e volta, né? Então achamos melhor ficar por aqui, por conta dessa qualidade de vida. Eu amo o Rio de Janeiro, né, sempre morei lá, né? Só vinha 5 anos atrás, só que eu me apaixonei, né? Ainda mais ali, eu moro em Itaipu, né? Ai, que delícia, um paraíso, né? Então, essa luta você perdeu, né? Essa luta ficou o marido mesmo que escolheu. Eu me entreguei também. Foi uma vitória, eu achei que foi uma vitória também. Não foi muito difícil, não. Essa luta foi tranquila, né? Ele também lutava, na sua família também tinha pessoas que lutavam. Como que era essa sua relação? A gente tem 2025, viemos do mês da mulher há pouco, em março. Ainda tem muito tabu, né, Júlia, em relação às mulheres na luta, também na modalidade. Como é isso para você? Sim, eu vim de uma família, né, que apoiou muito o esporte. O meu irmão foi atleta olímpico de judô, né? Então eu comecei no judô muito por inspiração, né, por conta dele. Legal. E fui me apaixonando. Meus pais tentaram até... Tinha aquela pegada antes, né, de menina fazer jazz, né, o balé, judô. Só que não teve jeito, assim. Primeiro que eu não levava
realmente o menor jeito, literalmente, para o jazz. E pratiquei também natação e tudo mais, mas não foi no judô que realmente, né, fui tendo o sonho ali de seguir uma carreira. E, assim, de fato, né, o judô deu a base para tudo, né? Sim. Eu ganhei bolsa de estudo através do esporte, né? Aí depois eu fui para a faculdade através do esporte. E aí eu conheci meu noivo através do esporte. Meus melhores amigos da vida vieram através, inicialmente, do judô, né? Que eu só fui com 20 anos para o wrestling. Então foram muitos anos ali construindo uma história. E hoje, né? O tempo passou, eu fui para o wrestling. Eu vim de uma modalidade que é extremamente tradicional e vitoriosa aqui no Brasil, que é o judô, para uma modalidade que é extremamente tradicional lá fora, mas aqui para nós não é muito. Então, a gente está construindo isso. Então, assim, cada vez mais eu vejo o quão importante que é, né, ser uma atleta de wrestling, abrindo portas, sendo mulher ainda, né, que mal ou bem a gente precisa estar vendo para poder sonhar que é possível. Total. E eu senti muito isso depois que eu voltei dos Jogos Olímpicos, né, principalmente da galera mais nova. Eu nem tinha essa dimensão do impacto que tinha causado neles, que era possível, que me viram lá, que torceram muito. E a gente sempre acha que podia ser melhor, podia fazer mais. E a gente nunca sai 100% satisfeito, né? E realmente, eu não saí de lá, assim, mas quando eu vim para cá, para mim foi uma satisfação muito grande ver que eu causei esse impacto na galera sendo uma mulher. E essa mensagem veio de homens, de mulheres, então foi muito incrível, assim. Da galera que conhece, né, de quem também não acompanhava, né, a luta e chegou ali através de você. Porque se a gente fizer um cronograma disso, assim, né? Foi muito recente também, né? A sua saída do judô, a mudança do judô para competir nos Jogos Olímpicos, para conseguir o resultado que já é o melhor desempenho do Brasil na modalidade. Isso é muito impactante, né? Sim, e foi o que eu falei, né? Eu fico muito honrada e feliz porque eu também vi outras meninas abrindo esse caminho para que eu pudesse sonhar, né? Antes em outro esporte, mas também no wrestling, quando eu entrei, eu fui acolhida pelas meninas da equipe. Legal. E que já estavam galgando ali há muitos anos, sabe? Trabalhando duro pelo espaço delas, mesmo diante da escassez que a gente tinha aqui, né? De material humano e tudo mais. Mas elas conseguiram alcançar feitos incríveis, né? Eu presenciei muitos deles e aquilo foi uma inspiração para que eu pudesse, né, estar aqui hoje. E eu sei que depois vai ter alguém muito melhor, porque eu acho que é a proposta da gente, né, no esporte, né, é sempre ter alguém melhor que a gente. Então, o fato de ser tabu, assim, eu sinto que está mudando também, né, essa visão da mulher no esporte no Brasil, né? A gente já pertence ao esporte, a gente já é respeitada como tal. É claro, né? Ainda existe um preconceito, mas eu acho que aos poucos essa cultura está mudando, né? A mídia mesmo está dando essa oportunidade para a gente. Sim, total. De esclarecer, né, sobre a história do esporte, sobre o que é o esporte, né? E especialmente os esportes que envolvem luta, né? Que as pessoas não entendem muito exatamente como é a técnica, né? Não é tão popular quanto o futebol, por exemplo. E as pessoas também têm a oportunidade de conhecer mais um pouquinho, né? Júlia, a gente trouxe uma pergunta exatamente sobre isso, sobre essa popularização do esporte, né? E sobre como isso pode chegar também às pessoas mais vulneráveis. A gente trouxe aqui o exemplo do Complexo Esportivo do Barreto e o Parque Esportivo e Social do Caramujo, que oferecem, inclusive, luta livre. Para você, qual é a importância de espaços públicos como esse, incentivando essa criançada, essa garotada, a conhecerem a modalidade também? É importantíssimo, né? Isso é uma virada de chave na nossa realidade. Eu acredito realmente no poder de transformação do esporte, né, na vida de qualquer pessoa, né? Seja classe alta, classe média, né? E atinge a todos, mas para a galera que está lá embaixo, eu sinto que eles não têm muitas oportunidades aparecendo para eles. E quando a prefeitura, né, o governo, enfim, as ONGs, as associações também, né? Conseguem entrar nesses locais, eles oferecem uma oportunidade de vida para eles, de uma construção de carreira, seja como atleta de alto rendimento ou não, mas a partir daquilo vão surgir, né? Vão surgir campeões, vão surgir professores, vão surgir engenheiros, advogados, enfim.
Tem diversas modalidades, ainda mais dentro do esporte, a gente vê que é muito amplo, né? Eu me formei em administração pelo esporte, então, assim, eu quero trabalhar com essa área de gestão, então a gente vê que traz muitas oportunidades. E é muito legal, porque eu tenho esse privilégio, né, de muitas vezes visitar o Parque do Caramujo. Já treinei muito lá, porque teve um dos treinadores lá também me ajudou nessa empreitada para os Jogos Olímpicos, que é o professor Yussá. Então, a galera lá do parque torceu, né? E sempre foram muito acolhedores comigo, porque eu também precisava de material humano, eu também passei essa dificuldade. E é muito interessante, né? Ver a forma que eles trabalham, quão amplo que é. Tem um outro projeto também incrível, né? Que uma amiga minha que entrou no wrestling junto comigo também, praticamente, né? A gente virou super amigas, foi minha parceira de treino mesmo durante todos esses anos, e ela me ajudou nessa reta final, dando auxílio técnico, que é a Graciene Helena. Ela tem um projeto ali no Cubango também, que é o projeto do Morro ao Pódio. Começou há pouquíssimo tempo, tem 1 ano e pouco, e ela já está com muitas crianças. Eu fico acompanhando, já fui lá, fico acompanhando também pelas redes, né? A gente se fala muito. E é isso, os projetos estão crescendo, né? Meu noivo também tem um projeto social ali no Cafubá, né? Que é a Budokan Conexão. Ele tem a academia Budokan, né? Que é a academia de judô, que é uma academia muito tradicional ali da região. Ele ampliou, né, esse nicho para Budokan Conexão, para atingir outras pessoas. A ideia realmente é juntar todo mundo, né? Pessoas de classes sociais mais altas, mais baixas, e fazer todo mundo conviver. Então, assim, eu sou muito suspeita para falar, né? Porque eu também treinei em projetos sociais, né? Eu treinei no Instituto Reação, lá no Rio de Janeiro. Eu vi o quão impactante também, que é, né? A sensação de pertencimento que dá para a galera que está ali, né? E você vê que você é igual ao outro, né? Você é como o outro. É incrível, eu acho impressionante, assim, e que isso é uma verdadeira medalha, né? Vale mais que qualquer medalha de ouro ali fora. Eu acho que é uma real transformação que faz na vida dessas pessoas. O esporte tem muito isso, né, Júlia? Assim, é claro que vocês, atletas de alto rendimento, vão sempre buscar, né, o resultado, porque, como você falou, você já tem ali o melhor resultado do Brasil no Jogo Olímpico, mas você ainda pensa, podia ter feito mais um pouquinho, né? Escapou por pouco a chance de medalha. Mas essa parte social, né, de trabalho em equipe, dos valores sociais do esporte, isso é muito impactante na sociedade, né, para além das conquistas, para além das competições, essa amizade que se cria dentro do judô, né, dentro da luta também, isso é muito legal, né? Sim, para mim, assim, eu acho o esporte muito incrível por conta disso. Eu não acredito que o esporte seja apenas um lazer. Eu acho que é muito mais do que um lazer, né? Eu fico um pouco até um desabafo, assim, eu fico um pouco triste, digamos, né? Sim. Quando as pessoas deixam os filhos nas atividades esportivas, né? Digamos assim, que consideram o bônus, e para mim não é um bônus. Eu não vejo como, não, você fez alguma besteira, o seu castigo é te tirar da luta. Seu castigo é te tirar do judô. Na sua casa devia ser assim, né? Porque os dois, então ficam os dois sem judô. Não, mas meus pais acreditavam tanto na importância do esporte. Que o castigo era treinar mais. Exatamente. Era ao contrário. Você vai ter que treinar mais. Mas exatamente, porque quando tira, você vê que se afasta dos valores importantes que o esporte traz. Então, eu acho que é ressignificar o esporte na nossa sociedade. Eu acho que aos pouquinhos a gente está mudando isso, né? Verdade. Vendo a Rebeca, né, Andrade, lá da ginástica. Legal demais, quanto de criança que agora quer praticar ginástica por conta dela. Isso é muito impactante, né? O quanto de criança vai construir uma carreira a partir dessa conquista dela, né? Então, é muito grandioso. Eu acho muito grandioso o que o esporte proporciona para a gente. Não, isso é demais. E a gente vê também uma onda de sedentarismo entre as crianças, né? A Organização Mundial da Saúde já alertou, inclusive, para um número muito alto de crianças e adolescentes que já são sedentárias, né? Muito com essa coisa do celular, da tecnologia. Então, também fica um recado e um convite aos pais, né? Conhecerem o judô, o wrestling, como modalidades aí que as crianças podem e devem praticar também, né? Isso é muito bacana. Júlia, na parte mais técnica do judô, você comentou sobre algumas mudanças, né, nas regras da modalidade que te fizeram aí buscar um outro caminho. Como foi isso? Assim, a gente buscou aqui que isso aconteceu por volta de 2010, foi nesse período que você começou a recalcular a rota, ou como isso foi para a sua carreira? Na verdade, assim, em 2009, mais ou menos,
teve a primeira mudança de regras, né? O judô passou por uma sequência de mudanças de regras que, inclusive, até hoje, eles estão trocando. Então, até para mim, né, que eu pratiquei por muitos anos, é um pouco difícil de acompanhar. Mas essa foi, acho que, a primeira leva, porque eles estavam pensando que o esporte estava ficando muito parecido até com o próprio wrestling, né? O pessoal não segurava mais no judogi, né, que é o kimono. Eles entravam direto, sem pegada, e eles acreditavam que estavam descaracterizando a modalidade. Então, eles começaram a fazer algumas mudanças para tornar uma modalidade mais vendável e mais característica mesmo. Então, essa foi uma das mais impactantes para mim, né? Que foi a mudança de regra de pegar na perna do adversário, de projetar o adversário, né, segurando na perna ou defender, enfim. E era o que eu fazia, né? Era o meu principal golpe. Eu era muito nova ainda, né? Mas eu estava com 17 para 18 anos, mas eu estava já com o meu jogo, né? Meu estilo de jogo já feito, assim, né? Eu ia evoluir a partir dali. Mas, por mais que eu fosse nova, eu já estava há muitos anos, né? Eu já tinha participado de uma seletiva, né, para conquistar a vaga para a seleção olímpica. Né? Eu já estava buscando meu lugarzinho ali. Então, quando teve essa mudança, né, além de já ser difícil pra caramba, já era difícil por si só, aí ficou ainda mais, né? Então, foi dificultando ali o processo, a performance já não foi mais a mesma, foi começando a desanimar. Então, passei alguns anos me readaptando, né? E ali para 2012, né? Nesse meio do caminho, eu já tinha tido um contato com wrestling, mas eu nunca tinha, de fato, treinado. Mas, final de 2012, né, que acabou o ciclo olímpico de Londres, e tinha eu e uma outra amiga que estava vindo do judô. Ela falou assim, a gente está um pouquinho, né, tipo, de saco cheio, eu quero mudar um pouco. E eu sempre gostei de treinar, assim. Aí apareceu essa oportunidade de treinar, né, na época no Cefam, ali no quartel, fica ali na Avenida Brasil, no quartel da Marinha. Inclusive, eu era da Marinha também na época, né, pelo judô. Aí você era atleta de judô da Marinha nessa época, né? Isso. E aí eu comecei a treinar, como eu vi que tinha treino lá, falei, de qualquer forma vai ser bom para mim no judô, eu vou continuar treinando, vou fazer algo diferente. E aí, isso foi mais ou menos novembro, né, dezembro, o grupo estava lá, eu comecei a treinar, né, sofri muito, porque peguei as meninas duríssimas já e querendo aprender, a gente acha que sair do judô vai ser mole, né? Não! Duríssimo! Tava apanhando bastante, sofrendo bastante, mas aí eu fui evoluindo e aí, tipo, 3 meses depois ia ter uma seletiva para viajar para Cuba, ficar 1 mês em Cuba. E eu participei dessa seletiva e fui escolhida para ser uma das atletas, que eles mandaram a seleção B para lá, e a seleção A foi para a Europa, eu fui com a seleção B. E fiquei já encantada com a oportunidade. Em Cuba, o esporte é mais latente, assim, né? É mais culturalmente mais próximo das pessoas do que aqui, né? Sim, ainda mais no wrestling, né? No wrestling é muito mais tradicional lá, né? Legal. E aí, poxa, eu achei incrível a oportunidade, mas eu falei, foi uma oportunidade. E eu, na época, eu era profissional mesmo de judô, né? Eu recebia um salário, né? Eu tinha bolsa de estudo na faculdade e tudo mais. Então, eu comecei a ficar lá e cá, mas mais no judô, a princípio. Aí, depois, me convocaram para viajar para a Europa. Falei, caramba, estão me levando para a Europa. No judô, eu não estou conseguindo isso. E aí, eu mandei bem lá, né? Competi bem. Né? Era duro, né? É óbvio que eu estava muito atrás, mas eu fiz lutas boas. Eles viram um potencial em mim, né? Os treinadores, né? Que foi meu treinador até agora, que é o professor Pedro Garcia. Ele acreditou muito em mim desde o início. Ele viu algo que nem eu tinha visto. E ele, não, fica tranquila. Você faz como você puder, mas tenta estar aqui tais dias. E foi indo assim. Até que no ano seguinte, né, eu conquistei a vaga da seleção brasileira titular, né, na categoria até 55 quilos, que era uma categoria ainda não olímpica, que eu estava baixando de peso. Eu era 57, baixei para 55. E o intuito era para 53. E na luta faz muita diferença, né? Muita. São 2 quilos que fazem muita diferença, né? E eles achavam que eu era muito pequena para a categoria de cima, que era até 58. Nossa, apesar de era um dia antes, na época. Então, e tinha uma outra atleta, que é a atleta Joyce Silva, que ela era titular de 58. Então, assim, era perfeito, né? E aí, que foi até minha mentora, digamos assim. E aí, acabei indo para o Campeonato Mundial, né? Fui 8º lugar, que foi
tinha sido um dos melhores resultados também, né? E no mesmo campeonato mundial eu vi a medalha de prata da atleta Aline Silva, né? Que foi a primeira e única medalha em mundial adulto. Então aquilo foi muito inspirador. E ali eu já falei, cara, eu acho que se eu quiser ir para a Olimpíada, eu tenho que treinar só isso. E você já tinha esse sonho olímpico, assim? Muito forte. Em 2007, né, eu tinha 15 anos ainda, mas eu lutei minha primeira seletiva visando a Olimpíada no Brasil, né? A gente tinha uma seletiva interna aqui que era muito dura, né, na época do judô, né? E eram poucos atletas que participavam dessa seletiva. Eu fui uma delas e eu fiquei em segundo nessa seletiva. A atleta que foi em primeiro, ela acabou indo para uma outra etapa, que era uma melhor de 3 com uma outra atleta. Mas, enfim, acabou que essa atleta que eu perdi, ela foi para a Olimpíada. Então, na minha cabeça, eu não passei muito perto, mas eu sou muito nova, tal. Na próxima eu vou, com certeza. E foi tudo, tipo, em teoria, desandando. E, na verdade, estava tudo andando a meu favor, né? Eu que não sabia. Caminho, né? Isso é. Você que não sabia, verdade, Júlia, mas estava tudo dando certo, olha. Tão certo que a Júlia chegou ao pódio nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Aí já craque no wrestling, já dando aulas, já sem tanto sofrimento. Não, brincadeira, sofrido demorou. Também, foi né? sofrido. Tem as lutas disponíveis para os fãs da Júlia. Em 2023 vem essa conquista, né? Muito marcante. Os Jogos Pan-Americanos são sempre muito legais também, né? Conta pra gente como foi a sensação de subir no lugar mais alto do pódio, de se superar ali dentro do esporte. Nossa, foi muito incrível. Eu não tenho como falar dessa conquista sem trazer até o histórico anterior, né? Assim que eu fui mudando ali para o ciclo de 2016, para o wrestling, minha primeira grande participação, né, em jogos foi Jogos Pan-Americanos em 2015. E aí eu falei, não, é o meu momento, né? E pra gente é muito grande, né? Sim, primeiro que é muito forte, assim, a Pan-América a nível no wrestling, né? Pra gente é muito forte. A gente não é um país que tem tradição e a gente enfrenta países, assim, normalmente medalham em campeonatos mundiais, em Olimpíada. Então, assim, pra gente medalhar é duro, né? E eu não entendia isso, porque eu vinha, mais uma vez, né? Vinha de esporte vitorioso, que era o judô. E na minha cabeça eu falei, não, vou lá e eu vou ganhar. E eu perdi na primeira luta, assim, fui eliminada na primeira luta. Muito duro também? Muito duro. E aí eu falei, poxa, não foi conforme eu pensava, sabe? Aí foi para 2019, eu me classifiquei de novo. Em 2019 eu ganhei minha primeira medalha em Jogos Pan, que foi a medalha de bronze, né? Para mim também foi eu considero uma medalha super importante na minha carreira, que foi uma virada de chave, assim, né? Porque eu já estava achando que não era para mim mais o wrestling, né? Que eu não servia para aquilo. E aí, aquela medalha deu uma virada realmente. Aí se passaram 4 anos, e aí veio a medalha de ouro agora em Santiago, agora, né? 2 anos atrás. 2 anos. Para mim agora ainda. Mas uma vida inteira na luta, né? O que são 2 anos? Exato. E foi muito incrível, porque eu tinha vindo de uma derrota muito frustrante 1 mês antes, no Campeonato Mundial, que foi a primeira etapa, a primeira forma seletiva classificatória para os Jogos Olímpicos. E eu estava muito preparada, sabe? Estava pensando que ia ser aquela vez. E ser eliminada ali na primeira luta, né? Fui eliminada faltando 15 segundos. Ai, foi muito difícil. Então, eu achava assim, poxa, mais uma vez, né? Não estou preparada e tudo mais. Eu acho que eu não sou suficiente. E aí veio. Aí chegou nos Jogos Pan-Americanos, veio essa medalha de ouro, assim, que foi muito incrível, né? Foi no Chile. Então, minha família estava lá também assistindo. A torcida organizada. Exato, né? Meu irmão estava fazendo a transmissão também, estava comentando na transmissão. Foi um momento muito emocionante para mim, sabe? Eu acho que foi muito marcante na minha carreira. A gente tem, né, as filmagens daquele momento, e eu acho que eu vou guardar e mostrar para os meus filhos, para os meus netos, porque foi muito especial compartilhar esse momento com as pessoas que eu mais amo, assim, na minha vida, né, que mais Mas me te apoiam, incentivaram, né? Também, né, Júlia? Exato. Porque o esporte tem muito isso. A gente fala muito dos campeonatos, dos pódios, das medalhas, mas existe uma vida de abdicação, né, de suor, de incertezas muito grandes, né? A gente ainda vive num país e não é um país que incentiva 100% seus atletas, né? Ainda tem uma caminhada muito dura. Muitas vezes a gente vê vaquinha, a galera se mobilizando, amigos, familiares. Então, uma conquista como essa envolve muita coisa, né? Sim, e é uma conquista que traz muita visibilidade também pra gente, assim como
Jogos Olímpicos, né? Não é tão grande como, mas antes dos Jogos Olímpicos é o que traz mais visibilidade, até mais do que Campeonato Mundial. Então, aquele momento foi muito especial, assim, e assim, teve uma cena que ficou muito marcada para mim, que foi... Eu vi, né, eu estive presente nos Jogos de Toronto, em 2015, na primeira medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos do Wrestling, que foi a atleta Joyce Silva, né, foi a que eu falei, que foi minha parceira de treino, que foi minha mentora. Então, 8 anos depois, eu acabei conquistando a segunda medalha de ouro, né? Então, eu me senti fazendo... continuando a história que ela começou a escrever ali, e a corrida ali com a bandeira, né? Porque isso ficou muito marcado, né? Essa imagem que ela correu com a bandeira. É uma tradição no nosso esporte. E aí, quando eu fui correndo, assim, eu comecei a gritar, uhul! Sabe? Mas porque veio uma história muito grande, né? Foi uma celebração muito, muito intensa ali naquele momento. Foi muito especial. Imagino. Nossa, que legal. E a gente tem a possibilidade de reviver um momento pan-americano nos próximos anos, né? É que Rio e Niterói se uniram na candidatura à cidade-sede, uma cidade-sede aí, né? Dividida pela ponte Rio e Niterói, mas em que as cidades vão se unir em prol dos Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos também em 2031. Júlia, como é que você vê essa candidatura? Assim, eu imagino que você seja uma entusiasta, né? E a importância também da gente ter os jogos tão gigantes, né? Que envolvem tantos atletas, tantas modalidades aqui na nossa cidade também, na cidade vizinha. Nossa, eu acho que vai ser bom, se acontecer mesmo, né? Eu espero que aconteça. Eu estou vibrando muito para que tudo mude, né? As coisas mudem, não, que melhorem aqui para a gente, quanto à cultura esportiva, né? Eu presenciei ali, né? Eu peguei bem os Jogos Pan-Americanos de 2007 e, a partir dali, né? Depois vieram os Jogos Olímpicos. Então, eu achei que nem tão cedo eu fosse poder viver esse momento. E está muito próximo, né? De ter mais uns Jogos Pan-Americanos aqui. Então, assim, eu vi no decorrer desse tempo as mudanças nas cabeças das pessoas, sabe? Na cultura do esporte, que eu acho que é isso. A gente está em constante mudança mesmo. Eu acho que a gente tem muito a melhorar, mas a galera já não vê mais como um gasto, digamos assim, né? O pessoal vê como um investimento. E, de fato, é. E eu acho que o maior legado, né? Eu acho que o maior legado que esses jogos trouxeram para a gente foi o legado humano, né, mesmo, né, de entender esse poder que a gente tem falado, né, de transformação do esporte em si, né, que é uma ferramenta muito poderosa, realmente, muito de transformação. Então, assim, é interessante isso. A gente estava falando de tabu, né, da mulher, tabu das mulheres no esporte, e tem dados reais, né, do quão transformador as mulheres que chegam lá nas lideranças, né, em grandes poderes, normalmente praticaram alguma modalidade. A gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum a galera ter... É um plus importante a galera ter vivenciado algum esporte. Eu puxo para o wrestling, né, mas qualquer esporte, né, porque você começa a desenvolver habilidades diferentes para a sua vida, né, você constrói um cidadão diferenciado. E eu acho que a gente poder presenciar esse momento, né, a gente vai estar diferente, já com a cabeça diferente, a gente vai estar com a mídia vendo de forma diferente o esporte. Eu acho que vai ser incrível para todo mundo. Os olhares todos voltados para cá, né? Exato. Acho que é uma oportunidade também da gente se aproximar, né, de algumas modalidades, como o próprio wrestling também, né, para as crianças que ainda não conhecem, levar para assistir, né? Como são outras modalidades também que são menos praticadas aqui ou menos conhecidas também. É um momento também, uma vitrine, né, para a galera poder conhecer um pouquinho mais das modalidades olímpicas, pan-americanas. Tem também surf, skate, enfim, né? Cada vez mais ampliando e chegando a mais pessoas. A gente separou também uma pergunta sobre os Jogos Olímpicos de Paris, né? Esse que já é o maior feito, a melhor colocação da história do Brasil, e você falou que nem tinha ideia, nem tinha de tamanho da dimensão que isso ia ganhar, né? E como isso ia impactar também na sua carreira. Júlia, como é que foi a preparação? Você tinha esse objetivo, tinha o sonho da medalha? Como que era na sua cabeça, assim, essa pré-luta? E foram lutas de tirar o fôlego, hein? Eu sei porque eu tava na torcida também, tá? A torcida Brasil tava firme. Tava sofrendo lá, né? Botei a galera para sofrer um pouquinho. Mas foi, assim, o processo, Verônica, foi muito difícil, né? De estar lá nos Jogos Olímpicos, né? Por mais que agora, né, contando, eu acho que
contando, foi tudo maravilhoso, mas durante foi muito difícil entender certas situações, né? Eu tinha vindo, no caso do wrestling, né? Mas nem vou contar o judô, né? Mas no caso do wrestling, eu tinha vindo de 3 ciclos olímpicos, né? Sendo o primeiro deles, eu vim de... E a gente luta classifica por seletivas internacionais. Então, não adiantava eu ser a primeira daqui do Brasil. Eu tinha que classificar internacionalmente. E no primeiro ciclo, né, que foi Rio 2016, no wrestling, eu sequer ganhei uma luta, sabe? Então, fui para a Olimpíada, para o ciclo de Tóquio, achando que ia ser o ciclo para mim, né? Que eu, meu técnico, a gente acreditava nisso. E eu fiquei 2 vezes a uma luta da classificação. Então, aquilo foi muito difícil para mim. Então, antes da classificação para Paris, né, eu passei por aquela frustração já no Campeonato Mundial. Aí depois eu ganhei os Jogos Pan-Americanos, o que foi maravilhoso, foi incrível. Mas que não garantia, né? Os Jogos Pan-Americanos, eles não garantiam que você estaria em Paris, né? Não tinha essa relação. Não valia a vaga pra gente. Valia os jogos, que é super importante, mas não valia a vaga. Mas cerca de 3 meses depois, a gente teve a seletiva Pan-Americana e eu perdi. Né? Até para a cubana que eu lutei lá. Então, acabou que eu acho que eu fiquei muito visada também, né? E eu, naquele momento, eu pensei, mais uma vez, né? Eu acho que não vai acontecer de novo, é um ciclo que vem se repetindo e tudo mais. Então, naquele momento, a minha chavinha já estava virando de que, cara, sendo bem sincera, eu falei, acho que vai ser meu último campeonato, né? Na última seletiva olímpica, que foi, a gente chama de uma seletiva mundial mesmo, né? Classificatório mundial. Só que tira os países que já haviam classificados, que não eram muitos, e ficou muita gente ainda, né? Ficou Rússia, ficou Ucrânia. É forte também, né? Fortíssimo, né? Ficou um monte de gente, assim, né? Ficou gente pra caramba. Acho que... Não, China não. Coreia do Norte, enfim, são muitas escolas muito duras ficaram. E aí eu fiquei pensando, né? Falei, acho que vai ser minha última, mas então se for para ser minha última, eu vou com uma alegria. Eu vou com alegria e ousadia, né? Eu vou com alegria, vou fazer tudo conforme eu acho que tem que ser feito, da melhor forma possível, porque eu não quero sair daqui triste, né? Eu quero sair daqui com papel de missão cumprida mesmo. E daí eu acabei classificando. Então, naquele momento, eu sabia que eu ia ter que manter esse mindset para os Jogos Olímpicos. E ali nos Jogos Olímpicos, eu acho que eu consegui manter bem, né? Fiz um trabalho com a equipe multidisciplinar, né? Minha psicóloga maravilhosa, assim, que deu todo o suporte para que eu Para quem acha que é só força, longe disso, né, Júlia? Como que muito mais como mental. Que a nossa cabeça, né, ela influencia numa luta como essa? Imagina, muito. A resistência, os segundos ali sendo contados, né? Porque todo mundo está nervoso, né? No fim, todo mundo está cansado, todo mundo está nervoso. O que diferencia realmente são esses detalhes. E para os Jogos Olímpicos foi isso, né? Eu tinha em mente, né, que eu podia medalhar, né? Era isso. Meu primeiro grande objetivo era classificar. Depois que eu classifiquei, eu até fiquei mais tranquila, assim, que eu falei, cara, agora eu posso medalhar. Eu tinha essa certeza no meu coração, assim. Então, eu trabalhei muito, né, para que tudo acontecesse. Ali, no decorrer ali da preparação, né, acabei também passando por algumas intercorrências, né, que eu acabei lesionando. Tive uma lesão no joelho, né. Aí depois eu tive uma lesão no ombro, né, que até me custou uma cirurgia depois. Uau. Então, aquilo foram impasses assim que ocorreram, mas que não abalaram, né? Claro que vendo assim de forma fria, é claro que eu não consegui treinar da mesma forma que eu treinaria sem essas lesões. Sim. Mas eu me preparei, eu estava incrivelmente preparada, porque eu estava blindada mentalmente, sabe? Então eu cheguei lá, apesar de ser meu primeiro jogos, não me distraí com a Vila Olímpica e nem queria, né? Porque era algo tão tipo, eu quero competir bem, eu quero performar bem. E era esse meu objetivo, né? E sabendo que eu fazendo isso, eu conseguiria ir para disputar uma medalha, né? Trazer uma medalha. Então, era esse meu objetivo o tempo todo. Então, eu sabia que ia ser consequência de tudo que eu apresentasse lá e que eu estava pronta para aquilo. Demais. Tão pronta que veio esse super resultado, né? A gente fala da não medalha, mas é o que a Júlia está trazendo pra gente, né? Existe todo um ciclo pré-olímpico, né? Existe toda uma preparação, todas as dificuldades ali dentro também do processo, né? Das Olimpíadas, porque são lutas também muito difíceis, né? Está todo mundo se preparando ali, estão os melhores atletas de todas as modalidades, né? Então, tá aí um dos melhores, ou melhor resultado da história do Brasil na modalidade, abrindo portas, caminhos para as novas lutadoras das novas gerações. E aí, Júlia, dentro dessa
essa nossa projeção, né, da nova geração, de novas lutadoras. A gente aproveitou para destacar um programa de Niterói, né, assinado, chancelado há pouquíssimo tempo, que é o Bolsa Atleta. E aí eu trouxe esse tema porque nada mais justo do que ouvir de uma atleta, né, a relevância dessa ajuda. Para quem não conhece ainda muitos detalhes, né, o Bolsa Atleta ele vai aí ajudar, respaldar financeiramente, né, algumas modalidades e também em alguns níveis, né, dos atletas. Então tem o nível iniciante ali, talvez que a gente chama no futebol de sub-20, né? A galera que disputa estadual, a galera que disputa campeonatos nacionais e também quem disputa campeonatos internacionais. São cerca de 240 atletas aí, né? São centenas de atletas que serão beneficiados e também para atletas, o que é muito importante destacar, que também é uma turma que batalha muito e que merece também, né? Esse apoio da gestão municipal. Então, nada melhor do que ouvir de uma medalhista, na sua opinião, Júlia, qual a importância de um programa como esse e desse incentivo, né, financeiro aos atletas da cidade? Não, sem dúvidas, Verônica, é um incentivo fundamental, né? Eu achei muito importante esse projeto ter sido aprovado. Eu acho que a Isabel foi certeira, né, quando ela entrou, né, já veio com essa proposta, né, porque ela sabe o quão importante que é, né, e ela rapidamente conseguiu, né, aprová-lo, né? E eu acho que vai ser uma mudança aqui na vida do esporte aqui em Niterói, porque eu posso falar por mim, né? Meu primeiro salário, digamos assim, né, foi o Bolsa Atleta Federal, no caso, né? Quando eu tinha 14 anos, por conta de um resultado no estudantil, então era uma bolsa de R$300. Claro que R$300 realmente era uma ajuda de custo, Sim. Mas a minha mãe já conseguia utilizar aquela bolsa, né, para poder custear algumas passagens, algumas hospedagens, competições, inscrição em campeonatos. Essas coisas custam, né? Você precisa investir e nem todo mundo tem, né? Às vezes tem uma lesão, né? Como você colocou, né? Precisa de um remédio, né? De um Sim, amparo, coisas de um básicas. Exame, eu vivi muito, e graças a Deus que eu tive essa oportunidade, né? De patrocínio, né? Mas tem muita gente, né? A grande maioria não consegue viver assim, né? E já largariam, então os pais veem que não está dando retorno, então também é uma forma, né, da família entender que vai dar um retorno, de ser um incentivo inicial, né? E eu acho que, de fato, né, vai mudar a vida de muita gente ali no esporte, porque vai ver que está iniciando uma carreira. E achei muito legal, porque eu me vejo lá no meu início, né, e sabendo que aquilo foi fundamental. Eu utilizei, né, juntamente com os meus pais, investi muito bem esse dinheiro, né, esse recurso. E eu acho que a galera vai conseguir custear, continuar sonhando, né, em estar ou nos Jogos Olímpicos, ou enfim, ou até mesmo em pagar as contas de casa, porque né? As pessoas ainda têm muito isso, né? Tá, mas você é atleta e faz mais o quê? Não, eu sou atleta, é a minha profissão, né? Então, nada mais justo do que a pessoa ser remunerada. Então, o Bolsa Atleta vem muito para ajudar nisso, né? Eu lembrei também, Júlia, de uma fala que eu ouvi de um atleta falando sobre como é importante também esse tipo de programa para deixar mais popular, né? Tornar mais popular alguns esportes, como o próprio wrestling também, que não é tão popular ainda no Brasil. O que você acha que falta, assim, para a luta cair nas graças da população brasileira? Assim, mais divulgação, mais apoio? O que você apostaria? Eu acho que um pouco de tudo. Eu acho que é um pouco de mais divulgação. Acho que o fato de falta de apoio, né? Até volto ali para o Bolsa Atleta mesmo, né? É difícil, a gente não tem a cultura aqui no nosso país das próprias empresas, né, quererem investir no atleta ao longo da sua carreira. Ninguém quer formar atleta, todo mundo quer um atleta pronto. Sim. Quando quer, né? Tem quando isso quer. também, né? Então, o Bolsa Atleta, né, o investimento, isso traz mal ou bem uma visibilidade para a empresa, né? Isso ajuda todo mundo, né? Uma via de mão dupla. E para a modalidade, sem dúvidas, também é a mesma coisa, né? Ninguém quer, né? quer apoiar a modalidade que não tem medalha olímpica, sabe? Por isso que eu sei da importância, por isso que eu saí um pouco até frustrada, assim, não só comigo, claro, mas porque eu sabia que eu carregava toda uma responsabilidade, eu não estava ali sozinha. É um time, né? Exato. Que você representa, é então, verdade. eu sabia que a medalha seria importante para todo mundo. E aquilo me bateu forte, realmente, né? Mas é isso, né? A gente faz o melhor que pode, a gente abre caminhos, mas eu sei que mais gente, de qualquer forma, né? A visibilidade dos Jogos Olímpicos também ajudou, agora tem ajudado cada vez mais, que a internet deixa mais acessível também, e cada vez mais a galera quer assistir, né? Através da internet também, não só TV.
E aí vai atraindo mais patrocínio, vai atraindo mais investimento, a galera vai, como você falou, né, entendendo e conhecendo. Poxa, eu nunca vi essa modalidade. Eu vi muitos comentários, né, da galera. Nem sabia que existia esse esporte nos Jogos Olímpicos. E você se pergunta, né, como é que a gente não sabe se o esporte está desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos? Exato, um dos mais antigos, né, das Olimpíadas. É verdade. Porque realmente a gente não teve um resultado expressivo e a gente aqui só funciona com resultados. E isso, né, a gente eu acho que é isso, né? É um conjunto de coisas que a gente tem que mudar, e os Jogos Pan-Americanos vindo para cá, eu acho que a gente vai ajudar a mudar isso. Com certeza, né? ajuda, a galera vai ter mais mídia, isso fica mais no no papo, né? Lembro que nas Olimpíadas só se fala em Olimpíadas, né? E aí o Pan-Americano também possivelmente vai trazer também esses holofotes, né? E a galera gosta, né? O brasileiro gosta de esporte, né? Aquilo, só gosta de futebol. Então, agora, né? Só gosta de... Não, gente, as pessoas gostam, o brasileiro gosta de tudo quanto é esporte. Né? E torcer é nosso esporte favorito. Por isso que nos Jogos Pan-Americanos a gente vai dar bom, né? A gente vai fazer sucesso, porque a galera gosta do esporte no geral. Sim, e Júlia, aí pra gente fechar, eu queria ouvir de você se tem planos para esse Pan-Americano. Como é que tá essa preparação? Você comentou que vem de uma reabilitação, né? Você já tá pensando no próximo ciclo? Tem algum campeonato projetado para o futuro? Como tá isso? Por enquanto eu tô no momento de reabilitação, né? Eu fiz uma cirurgia em novembro no ombro. Eu ainda tô nesse processo, ainda nem consegui voltar ao tapete, né? Que a gente chama. Né, aos treinos de tapete, aos treinos específicos, porque é um pouquinho demorado realmente. E a gente está acompanhando, e porque também não é que eu seja velha, né? Mas eu estou com 33 anos, então não posso voltar para um ciclo olímpico que é muito desgastante. E para quem não é do esporte, tem 33 anos, a gente está falando de um atleta sênior, né? Sim, dentro do wrestling, por exemplo. Exato. E eu não posso entrar num outro ciclo olímpico que é extremamente desgastante, já meio baleada, assim, né? Não dá, senão a gente não se sustenta. Então, meu primeiro grande objetivo agora, e é a primeira vez que eu tive essa pausa, digamos, forçada na minha carreira inteira. Então, é isso, está com muito acúmulo aqui de lesão. Eu precisava dar essa parada também, né? Meu corpo precisava. Então, é isso. Meu primeiro objetivo é recuperar. Se der, né? Eu queria voltar para o segundo semestre para o Campeonato Mundial, que a gente vai ter em setembro, né? Se eu conseguir voltar para participar, que aí eu vou ter que voltar no processo inteiro de classificação, né, da seleção nacional. Sim. E, assim, o ciclo olímpico a gente funciona ano a ano. Ano que vem a gente já tem Jogos Sul-Americanos e vai ter seletiva já para os Jogos Pan-Americanos de 2027, né? E aí, em 2027, a gente tem seletiva já para os Jogos Olímpicos e a gente vai vivendo assim. Um calendário cheio. Exato, um de cada vez. Então, acho que antes dos Jogos Pan de 2031, né, tem muita coisa ainda para acontecer. Então, eu acho que é isso, passo a passo mesmo. Eu não sei se eu consigo ir tão lá na frente, né? Porque realmente... quem sabe a gente não te vê no próximo semestre. É verdade, se podem me chamar. Se ficar 100%, no próximo semestre já tem gente aí buscando um lugar no pódio. Eu adorei estar aqui, então podem me chamar. Júlia, muito obrigada, viu, pela sua trajetória, por compartilhar com a gente um pouquinho dos valores do judô, do wrestling também, de como isso foi importante para sua família, como foi importante para o seu desenvolvimento pessoal também, né? E a gente tem que deixar um muito obrigado ao noivo da Júlia, que foi o responsável por trazê-la para Niterói. Com certeza, na bagagem vieram medalhas pan-americanas, veio também esse 5º lugar histórico nas Olimpíadas de Paris e, principalmente, o incentivo e o legado para as futuras gerações. Muito obrigada, viu, Júlia? Muito obrigada pelo convite, Verônica. Adorei nosso bate-papo. E eu fico muito feliz, né, de estar aqui em Niterói. Eu sou uma carioca, eu amo o Rio de Janeiro, é claro que eu amo, mas o fato de ter vindo aqui não só pela cidade em si, mas eu vejo a galera, né, vibrando muito com o esporte, né? A galera é muito apaixonada por esporte. Meu noivo tem uma academia também de judô, a família dele, né? E todo mundo acompanhou muito, todo mundo vibrou muito. Então, assim, a galera é apaixonada pelo esporte e eu acho isso incrível aqui, né, na galera de Nikit. O Rio vai entender. Eu acho que o Rio de Janeiro vai entender eu como italiano que conquistamos seu coração. Então, se chamou de italiano, já tem a cidadania. A cidadania niteroense já está resolvida. Mas Muito isso, obrigada, meu coração fica dividido entre as duas cidades.
E eu me considero carioca e niteroense. Tudo Então, bem. tá tudo certo, gente. A gente aceitou porque estamos parceiros do Rio na candidatura como cidade sede ao Parapan e ao PAN também de 2031. Então, a gente aceita compartilhar o coração da nossa campeã, da nossa medalhista. Júlia, muito obrigada. Pessoal, esse foi mais um episódio do Niterói Cast. Nós estamos aqui reunindo histórias inspiradoras, atletas, personagens da cidade, pessoas que fazem Niterói cada dia melhor e mais legal. Então, deixe o seu comentário e aproveite para nos acompanhar nas redes oficiais da Prefeitura. Até a próxima!